Olá, o entrevistado de hoje é o Dr. Júlio Chimaro. Ele é odontólogo, é especialista em prótese, reabilitação oral e ortodontia e tem mestrado também em ortodontia. E nós vamos falar sobre aparelho ortodôntico, ou seja, esse aparelho que a gente usa para correções nos dentes, mas na vida adulta. Nós estamos sempre acostumados a ver as crianças e adolescentes usando o aparelho, né? Mas na pauta de hoje nós vamos ver a quantidade de adultos que estão fazendo uso do aparelho por várias razões. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Ivacira, pelo convite, né? Boa tarde a todos. Estaremos à disposição para esclarecer ao público, né? A todos que quiserem saber sobre aparelhos ortodônticos. Por que está cada vez mais comum o adulto, o idoso também usar aparelho ortodôntico? Então, na época, há uns 20 anos atrás, o aparelho era muito caro, né? Então, isso dificultava as pessoas a terem acesso ao tratamento ortodôntico. Com a evolução da própria indústria, né, os aparelhos tornaram-se mais acessíveis. Então, continua, assim, para o público mais acessível esse tipo de tratamento, tá, para alinhar os dentes. Qual que é a diferença nesses reajustes entre a criança e o idoso ou o adulto? Porque a gente pensa assim, a criança está em desenvolvimento, então está na formação óssea, o adulto já não tem esse processo. A criança é mais fácil o desenvolver do tratamento, mas em compensação a criança tem que ter o estímulo para poder utilizar o aparelho, senão ela não utiliza, não vamos ter resultado. A pessoa adulta, ela consegue utilizar o aparelho, consegue utilizar todos os acessórios que a gente passa. Então, assim, o resultado torna-se melhor. Bom, eu estou aqui, né, sendo testemunha, mostrando que eu estou usando um aparelho ortodôntico, que é também diferente do que era usual. Nós temos até aqui algumas apresentações. São vários tipos que a tecnologia vai funcionando e trazendo melhorando. Novidades? Isso. O aparelho que você está utilizando é o Invisalign, né? Que são os alinhadores hoje, os alinhadores ortodônticos. Eles tornam-se quase que invisíveis e muito bom, muito bem aceito pelo paciente. Ele é mais confortável, a gente pode sair com ele, assim, ele torna-se quase que imperceptível a utilização dele. No meu caso, eu procurei usar porque eu estava tendo dor de cabeça, a minha mordida não estava sentindo que não estava adequado. Essas são queixas que recomendo o uso? Hoje o adulto procura, né, o nosso consultório exatamente por isso. Ou uma dor de cabeça, ou a própria estética está incomodando. Então, a gente tem várias reclamações desse tipo na clínica, né? Então, a gente sempre está atualizando para poder oferecer o melhor ao paciente. Tem vários tipos de mordidas que complicam o funcionamento da boca, da mastigação. Hoje, por exemplo, as mordidas mais severas, né, que são as mordidas cruzadas, ou tipo classe 3, que é o queixo avançado, são a maior dificuldade para o ortodontista. Aí a gente lança mão de alguns artefatos, algumas áreas da odontologia específicas, tipo cirurgia bucomaxilo, né, que vai auxiliar muito a gente nesse tipo de tratamento. É possível fazer correção na criança e no adulto com a mesma eficiência? Sim, com a mesma eficiência. Tá? Hoje a gente consegue essa eficiência quase 100%, tanto na criança quanto no adulto. E é verdade ou é mito que os dentes vão se movimentando e depois de 5 anos a gente tem uma percepção melhor? O pior é que é verdade, né? É verdade? Tem gente que fica com aquela dentição e acha que vai ficar o resto da vida com aquela dentição. Então, às vezes, um dentinho torto e tal, só que ele vai agravando. A cada 5 anos, o nosso organismo passa por uma reformulação e vai agravando essa maloclusão que a gente tem. Então, é necessária a correção. Então, quando um idoso ou um adulto né, pensa assim, não, já vivi muito, não preciso mais disso não, está tanto tempo que eu estou com esses dentes assim, não é bem assim. Não é bem assim, vai agravar, cada vez mais agravando, chega até a perda dental. Então, tem que procurar realmente um dentista. Então, isso traz muitos benefícios. Sim, a correção dos dentes vai ajudar, né, na mastigação, a melhor mastigação,
uma melhor alimentação, um melhor funcionamento do intestino, porque o alimento mastigado, né, mais triturado, ele fica mais fácil do organismo digeri-lo. Não é só a estética, né? Além dela ser importante também, né? Não é só a estética. Hoje a estética está na moda, né? Mas não é só a estética, é função também. Né? E quem tem os dentes apinhados, é isso que vocês falam? Isso, apinhamento, né, dental. E tem alguns que têm os dentes mais separadinhos, tem um nome técnico também. Isso, tem os diastemas que a gente chama, né? Que são os espaços entre os dentes. Que pode ser corrigido com o aparelho. Pode ser corrigido com o aparelho também. Todo tipo de maloclusão a gente tenta corrigir com os aparelhos. E como que você define o aparelho ideal para o adulto? Hoje o aparelho ideal a gente tem que sentar com o paciente e conversar. Né? Vai desde a parte financeira até um ideal que ele tinha, né? Um ideal que ele traz para ele. Eu quero meus dentes bonitos, meus dentes perfeitos, eu quero um aparelho mais invisível, para mim não importa, pode ser o de metal. Então, assim, isso a gente tem que alinhar com o paciente. Você falou aí em algo super importante, a parte financeira, porque é caro. Os alinhadores estão muito caros, né? Eles são muito caros, realmente. Mas é um caro que, se pôr na balança, ele torna-se a longo prazo adequado ao tipo de tratamento e ao tipo de evolução que ele chegou. Hoje nós temos uma tecnologia toda voltada para isso. Né? Hoje nós temos aplicativos no celular que controla até a troca desses alinhadores. Né? Então é muito interessante essa tecnologia hoje digital vindo para a ortodontia. Então vamos falar um pouco aqui da evolução, que a nossa mesa está decorada, né, com esses dentinhos, esses aparelhos. Você trouxe esses dois aqui. Esses aparelhos, né? Esse aqui é um aparelho móvel, tá? Que ele tem um tornilho central. Esse é muito utilizado na fase de criança, Pode pegar? Pode pegar. E onde a gente vai conseguir expandir o arco, né? Através desse tornilho. Como a criança está em desenvolvimento, a gente consegue essa adequação ainda, né? Então a gente consegue aumentar um pouco a estrutura óssea dela. Que é fixo. Oi? É fixo? Não, ele é móvel, mas tem o fixo também nesse formato, tá? Quando às vezes a criança depende da criança, às vezes a gente torna ele fixo por um tempo. Esse aqui já é um aparelho que a gente chama de aparelho de contenção. Depois da utilização do aparelho fixo, né, convencional, a gente utilizava esse tipo de aparelho. Já os alinhadores, né, que está aqui, vamos tirar um aqui. Se quer São tirar, esses pode aqui? tirar. É só puxar? É só puxar ele aqui assim. Opa. É como se fosse um alinhador mesmo. Né? Esse é um alinhador, né? Tá, então, o alinhador, gente. Parece que tem um chipzinho aí. Ele tem uma marcação que vê uma coloração. Essa marcação que fica aqui, o que ela vai indicar para o odontólogo? Se o paciente está utilizando ou não o aparelho corretivo. Se ele mantiver a cor, o paciente não está utilizando. Se ele mudar a cor, o paciente está usando. Quer dizer que denuncia, né? Não tem como falar que está. Exatamente. Enganar o dentista, não tem jeito. Esse tipo de alinhador é o Invisalign, né? O Invisalign ele tem umas tecnologias diferenciadas, como o Smart Track. São pequenas linhas que ficam todo o alinhador que ajuda a movimentação melhor e maior precisão nesse desenvolvimento do tratamento. Então, esse já é com grande tecnologia. Grande tecnologia. E ele vem, né, depende da quantidade de alinhadores que o paciente vai utilizar, ele vem até o número do alinhador impresso aqui. Tá? Então, ninguém consegue tirar esse número. Tá? Isso é bom para o dentista ter controle e para o paciente também. Tá? Esse é o último tipo de aparelho que nós temos hoje no mercado. E que tem tido uma aceitação muito boa é pelo tempo que ele faz essa correção? Sim, por ser um tratamento onde o computador, né, a inteligência artificial que faz toda a movimentação da arcada, né, para a gente ter noção disso, é lógico que nós vamos ter controle, né, porque a gente vai colocar durante o tratamento a gente chama táchima, são umas resinas colocadas em pontos estratégicos para o dente movimentar de acordo com o que a gente queira também.
Essa inteligência artificial, ela consegue tirar os efeitos rebotes que o aparelho convencional não conseguia. Tá? Então, assim, a gente tinha que fazer manualmente isso. Demorava mais tempo. Tá? Então, paciente, de uso. Mais tempo de uso com aparelhos antigos, que a gente chama hoje de aparelho convencional. Esse tipo de aparelho convencional, ele começou, de uma certa forma, com aqueles elastiquinhos coloridos, né? Estimulava muitos adolescentes a utilizarem. Só que, ao mesmo tempo, aquelas borrachinhas, elas trabalhavam como um freio no tratamento. Então, demorava muito tempo, muitos anos de tratamento para a gente conseguir um resultado ideal. Depois desse boom do aparelho, que foi bom porque diminuiu bastante o preço, né? A indústria conseguiu diminuir o valor por causa da quantidade e a qualidade do metal, popularizou, né, entre aspas, esse tipo de aparelho. Aí desenvolveram outro aparelho que chama um aparelho fixo autoligado. Né? O autoligado, ele não utiliza mais as borrachinhas coloridas, né? Ele é uma chavetinha no próprio bracket, no slot do bracket. E o que acontece? Ele, tendo o mesmo tipo que é tudo de aço inox, ele vai correr melhor. Então, consegui aí até 2 anos de diminuição no prazo de tratamento comparado com o convencional antigo. E acontece de algum adulto procurar o dentista por uma questão meramente estética? Para ter um sorriso, mas... Muito, bastante mesmo, sabe? Não é só a função, né? Eles procuram muito pela estética também. Hoje, a gente vê que tanto o homem, né, quanto a mulher tem muita mídia, muito Instagram, muito WhatsApp, né, onde aparecem fotos. Então, o pessoal quer realmente estar alinhado, né, bonitinho, para poder aparecer nessas fotos. Então, qual é muito que é estética. A contribuição do uso do aparelho na dicção da pessoa, na respiração? Tem algum efeito ou não? Tem, muito, né? Porque o que acontece? Nos arcos atrésicos, né, aqueles arcos fechadinhos, a gente vai ter uma diminuição da passagem de ar. Tá? Isso aí um otorrino talvez possa explicar melhor futuramente. E o que acontece? Com a expansão que a gente tem com o aparelho, a gente tem uma maior ventilação e com consequências, né, boas para o paciente, que é dormir melhor, respirar melhor, fazer uma dicção melhor, porque a língua solta mais, porque vai ter mais espaço, né, dentro da arcada bucal. Qual que é a recomendação para um cuidado melhor com o aparelho? A primeira recomendação que sempre a gente, né, passa para o paciente é a higiene, né, a higienização tanto do aparelho, né, escova mesmo, escovar, e a mesma escova que utiliza no aparelho pode ser a que utiliza para escovar os dentes, tá? Sempre escovar bem os dentes, porque restos de alimentos vão fermentar ali, vão provocar cáries, vão provocar problemas gengivais, e às vezes a pessoa tem costume de colocar a culpa no aparelho. A culpa não é do aparelho. O aparelho está ajudando a gente a ter um sorriso bonito. Mas o pessoal às vezes esquece um pouquinho da higiene e mais fácil culpar o aparelho. Tem alguma pessoa que é contraindicada o uso do aparelho? As reabsorções severas, né? Assim, então a gente tem que com mais cautela, né? Reabsorção óssea, a própria reabsorção de alguma raiz dental, às vezes de efeito já de maloclusão ou efeito de utilização de outros tipos de aparelhos. Então, quando chega para a gente tem que avaliar isso bem para não ter nenhuma intercorrência durante o tratamento. Tá? Isso quer dizer que se a pessoa tem um dente que é implantado, está correta a palavra? Sim. Um implante dentário? O implante, a gente pode utilizar também o aparelho mesmo com implante, né? Só que o implante, quando ele está ali no local, ele fica fixo, ele não vai movimentar. Mas a gente consegue movimentar os outros dentes que talvez sejam necessários para o alinhamento do sorriso, né? E tem uma idade máxima para colocar o aparelho? Falar, a partir dessa idade... Hoje, assim, é o que você falou, né? Hoje a procura no nosso consultório tá grande, acima de 50, acima de 60, né? Eu já tratei pacientes com 70 e poucos anos. Isso deve ter uma avaliação geral, como você falou, né? Da questão óssea. A gente sempre pede, né?
para ter um acompanhamento médico também, que a pessoa geralmente já tem. Então, a gente faz um levantamento do exame de sangue, da densitometria óssea, para poder ver como que está o osso da pessoa, para a gente poder intervir. Cada caso é um caso, mas tem assim um prazo médio recomendado, ou que as pessoas falam, eu vou ficar 4 anos, ou eu fico 2 anos, tem um tempo médio? O tipo de aparelho julga muito, né? Hoje, por exemplo, eu não estou nem utilizando mais o aparelho convencional. Hoje, o paciente, quando procura, a gente já oferece o autoligado, pelo menos. O autoligado ele é mais rápido, média de 2 a 3 anos, em média, dependendo do caso, né? E o Invisalign, ele já dá uma previsão aqui para a gente, quando a gente abre e faz o clean check da pessoa. Depois a gente vai explicar melhor como que é cada passo do Invisalign. Então já pode explicar? Pode. Como que é esse então, passo aí? O paciente chega no consultório, né? Então a gente vai fazer uma avaliação geral, se tem cáries, se tem problema gengival, indica para as áreas afins. E depois a gente começa a fazer uns pedidos, né, para o paciente. Pedidos de exames? Exato. A gente pede um pedido que é específico, que é o escaneamento. Uhum. E a radiologia já está preparada para receber esse tipo de pedido. Assim que é feito o pedido, vem para uma plataforma nossa, que a gente tem um número dentro de cada fábrica de alinhadores. No meu caso, né, eu tenho um da Invisalign, então ali a gente abre o clean check do paciente e faz todas as considerações que a gente quer, as movimentações que a gente quer e manda para a fábrica. A fábrica analisa, né, através de computadores e faz uma previsão de quantos alinhadores esse paciente vai utilizar. Dependendo da quantidade de alinhadores, a gente tem uma... Alinhadores é isso aqui, né? É isso que você mostrou aqui. Isso, esses são os alinhadores, né? Ah, tá. Então, dependendo da quantidade de alinhadores, a gente tem uma previsibilidade para passar para o paciente de tempo de tratamento, tá? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, por quê? Porque às vezes acontece de quebrar algum attachment, que é aquela resina que eu falei que a gente cola nos dentes, quebra um attachment, alguma coisa, então isso às vezes atrasa um pouquinho o tratamento, mas não era tão grande igual os aparelhos colados, né? E a diferença que tem daqueles... Este mais moderno que você está dizendo, na parte de adaptação, é melhor? A adaptação, assim, todos os clientes que passam, né, pelo esse tipo de tratamento com os alinhadores, só elogios, né, mais fácil de utilizar, são mais aceitáveis, porque hoje todo mundo tem um convívio social muito grande, né, então acaba facilitando a pessoa ir num jantar, em alguma coisa, sem percepção do aparelho. Mas né? Você tocou num ponto bom aí, no jantar. Por exemplo, na alimentação, o que é recomendado com esse aparelho? Então, a gente recomenda a remoção dele, né? Por isso tem o case dele, a caixinha, né? Para a gente guardar o aparelho ali. Então, deve carregar para onde for? Onde for, o case na bolsa. O homem, geralmente, põe no bolso, né? E sempre retirar na hora de comer. Líquido não tem problema, tá? Esportes, também a gente não vê muito problema, a não ser que seja contato, né? Boxe, essas, lutas, aí a gente pede para tirar. O que pode acontecer? Danificar o aparelho ou machucar a pessoa? Machucar a pessoa, né? Assim, que às vezes uma pancada, às vezes o aparelho quebra, ele vira uma lâmina, né? Que é um plástico, né? Então ele acaba cortando mucosa, alguma coisa assim. Tá? Então, assim, a gente aconselha a tirar. Aí, para os esportes, a gente tem fazer um aparelhinho de borracha, né, que de silicone, que ele vai utilizar com mais fácil, menos riscos, porque o silicone até absorve, né, os impactos. Bom, aqui a gente está quase terminando o programa, mas o que deu para perceber é que o uso do aparelho, além de trazer toda essa possibilidade estética, que você citou muito bem, hoje a gente é muito midiático, né? Isso. Todo mundo. Tem a questão da funcionalidade, né? Da função. E a estética, ela vem além, traz autoestima. Eu não sei, o que você recebe de retorno lá no consultório? Geralmente, né, as mulheres, né, elas aceitam melhor esse tipo de aparelho, principalmente o Invisalign, porque ele é muito estético, né, muito confortável. Então, assim, a mulher tem mais
aquele lado estético, mas hoje o homem também já tem. É mais persistente também, Isso, o homem, o que acontece? O homem, ele hoje já está procurando, né, os tratamentos de botox, as coisas, então a gente já tem uma noção de que ele também está procurando essa parte estética, né? Não tanto como a mulher, mas está bem ali perto. Mas então, para a gente encerrar, quem tem dúvidas se vale a pena ou não, porque já tem mais de 50 anos, o que você diz sobre isso? Então, vale a pena sim, e muito, né? Porque hoje a gente com a alimentação, com os esportes que a gente faz, a gente aumentou muito a nossa qualidade de vida e a longevidade de vida. Então, hoje a gente tem casos já passando de 100 anos, né? Então, a média aumentou muito. A média brasileira pulou de 60 e pouco, né, para quase 80 anos. Então, assim, nós temos uma perspectiva maior de vida. Então, a gente tem que ter os dentes mais tempo na boca também para a gente ter uma comida melhor, uma alimentação melhor, uma saúde melhor. Bom, encerramos o programa aqui, a entrevista com o Dr. Júlio Shimaro, e nós falamos sobre a importância do uso do aparelho ortodôntico, da tecnologia existente hoje, que é importante para a saúde, para a estética, para a qualidade de vida. Eu te agradeço muito trazer todas essas informações aqui, viu? Muito obrigado a você. Esse programa você pode acompanhar depois no nosso canal YouTube. Você continua com a gente com a programação aqui da TV Câmara. Muito obrigada por sua companhia e até breve.